Salve, salve, meus amigos internautas. Espero que estejam todos bem. Bom, eu vim aqui para refletir com vocês sobre uma coisa que eu conversei esse final de semana e aí depois dessa conversa eu ruminei um pouco sobre o assunto, né? Para as pessoas que me conhecem, eu sou um defensor das mães. Eu sou um defensor juridicamente falando das mães, né? Eu acho que das mulheres também, mas principalmente das mães, que eu acho que o Estado não provê um atendimento dos direitos das mulheres mães, principalmente. Porque as mães, elas perdem suas vidas a partir do momento que elas viram mães. Porque a dedicação é inteiramente delas, e ao mesmo tempo elas têm que prover financeiramente a prole, coisa que acontece principalmente e de forma mais injusta quando existe uma separação, né? Quando ela é uma mãe solo e ela precisa dividir as despesas com a criança, com o pai, né? Que existe não é uma coisa, hoje em dia na lei não diz exatamente quanto o pai deve pagar, né? Antigamente tinha essa questão do percentual, mas hoje em dia se entende que 33% do rendimento do pai deve ir para a criança. Mas aí eu vou explicar um pouquinho por que os 33%. Porque você tirando 33%, fica 66%, né? Mais ou menos. Então, 66% fica para o pai, 66% para a mãe, da parte do que ela, né, dos proventos dela, e a criança fica com 66%. Então seria isso, né? Os pais dividem esse 66% para prover a criança. Só que aí eu te pergunto, o pai, ele se dedica à criança da mesma maneira que a mãe? Não. Então, isso é uma coisa extremamente injusta. Extremamente injusta. E eu acho que o mínimo que a justiça deveria garantir era que o pai provesse 100% das despesas da criança, tendo em vista que a mãe, por mais que você tenha qualquer tipo de divisão de tarefas com relação à criança, isso fora os pais que criam sozinhos, tá? Que aí é uma coisa muito difícil e totalmente apartada desse assunto. Essas mães, elas dedicam a vida delas, elas deixam de ter uma vida em prol da criança. Então eu acho que alguém iluminado no nosso Congresso deveria pensar um pouco mais sobre isso, né? Porque eu estava conversando com um pai que ajuda da forma que pode, financeiramente e tal, e ele estava me dizendo assim: eu vou pegar meu filho amanhã
sábado de manhã para ficar com ela até domingo, né? E aí eu falei para ele, por que que você não pega na sexta? Por que que esta mãe não pode ter a sexta-feira? Por que que ela tem, você fica só de sábado para domingo? Eu acho que você tem a obrigação de pegar essa criança na sexta-feira, porque essa mãe tem que ter a sexta, sábado e domingo, para que ela cuide da sua própria vida, para que ela, inclusive, reconstrua a sua vida amorosa muitas vezes, né? Para que ela tenha tempo para se dedicar à vida dela. Então, eu acho que não tendo muito como fugir dessa questão dos cuidados da criança, eu acho que a justiça, no mínimo, deveria obrigar o pai a prover essa criança sozinho, né? Então, esse é um dos pensamentos que eu estava tendo. Eu tenho algumas outras conversas que eu tive esse final de semana, eu vou fazer outro vídeo depois para falar, mas eu acho que essa é uma coisa que eu reflito aqui, e eu espero que um dia a justiça faça justiça com as mães, tá bom? Então era só esse videozinho, depois eu vou colocar outro, eu tenho outros assuntos para falar sobre essa questão das mulheres, mas ficamos por aqui por enquanto. Beijo para vocês.